Olá, eu sou o Charlie Austin e você está aqui no Merlin Sage, onde a gente fala sobre consciência e energia. É um prazer recebê-los aqui. Eu incentivo você a checar os conteúdos do canal a respeito dessas duas temáticas que são infinitas e infindáveis. E se você sentir que você vibra com esse espaço energético, faça então a inscrição. Deixe espaço aqui no YouTube, deixe um joinha no vídeo e também seleciona lá o sininho de notificações para receber todos os nossos conteúdos publicados quase que semanalmente, recentemente, por sinal, sendo publicados todos os dias. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito do que eu penso sobre outros mestres, mais respectivamente sobre outros mestres espirituais, pois afinal a palavra mestre não está apenas restrita ao âmbito da espiritualidade. Nós temos mestres, doutores em faculdades, em universidades, em instituições acadêmicas e de ensino. Às vezes nós podemos ver o nosso patrão ou aquele que está num cargo acima do que nós na nossa profissão ou na nossa empresa e que realmente é muito dedicado, é o melhor na sua área ou naquela área profissional, como o nosso mestre. Às vezes nós podemos observar um artista de cinema ou alguém que faz algo muito bem, como os nossos mestres. Muitos de nós enxergamos nossos pais, quando foi desenvolvida uma boa relação com eles, como os nossos mestres da vida. Às vezes só não verbalizamos essa palavra, ou apenas não os encaixotamos, ou apenas não nos referimos a eles por essa palavra. Então, mestres podem ser todos aqueles que têm algo a nos ensinar. Não é uma definição bonita? Mestres são todos aqueles que têm algo a nos ensinar. Agora, isso se nós nos abrirmos para a experiência de algum outro, de uma outra pessoa nos ensinar. Não é verdade? Afinal, é apenas daí, quando alguém se coloca no espaço de aprendiz, que uma outra pessoa pode constituir-se no espaço ou no papel de mestre. Então, com essa definição de que mestre é uma palavra muito mais abrangente, que pode ser aplicada de uma maneira muito mais abrangente, por isso que aqui eu trouxe essa distinção e então, nesse vídeo, quero trazer a reflexão sobre o que eu penso sobre outros mestres, mestres espirituais. Apesar de que o que eu penso sobre mestres espirituais não é muito diferente do que eu penso ou pensaria a respeito de quaisquer outras pessoas que possam assumir em algum momento das suas vidas ou em contato ou em interações com certas pessoas o papel ou arquétipo de mestre. Então vamos lá, o que eu penso sobre os mestres espirituais? Eu desabonaria, ou descreditaria, ou desincentivaria um e reforçaria o outro. Eu teria uma preferência específica por alguma linhagem espiritual em questão, talvez aquela com a qual eu me afeiçoei em várias encarnações. Ou eu, por exemplo, gostaria de um mestre espiritual parcialmente por alguns ensinos, mas rechaçaria ou não aceitaria certas das suas outras colocações. Qual é a visão de Charlie Austin, do mestre El Sotu, de mim e deste canal a respeito dos mestres espirituais? E aqui, que rufem os tambores, porque eu estou trazendo uma certa expectativa a respeito dessa temática, por já não me mergulhar imediatamente nela. E a resposta é simples. Eu sou o todo nos mestres, quaisquer que sejam eles, tanto quanto eles são o todo de mim, em mim próprio. E ficou bem estranho essa colocação. Vamos reformular. Ficou muitos mins numa mesma frase. Eu acho que é uma maneira mais bonitinha de dizer isso, mas que vai muito mais além de um bonitinho, pois é bem profundo e bem representativo da minha colocação aqui, é que eu sou neles tudo aquilo que eles são em mim. Ou seja, não há diferença. A diferença talvez sim, se a gente for olhar por os propósitos que cada um dos muitos mestres
desempenham. Com qual temática eles pincelam aquele propósito pelo tempo que permanecem na Terra, e aquelas diferenças ou nuances referentes a qual cultura no qual desempenham o seu trabalho, como a cultura aquele público os recebem e como eles estruturam a terminologia e o seu método de comunicação para atingir as massas, mas mais especificamente dentro da massa, aqueles que estão preparados para adentrarem a sala de aula do mestre, que não necessariamente é sempre um lugar literal ou um lugar literalmente físico. Então, não há diferença entre a minha mensagem e a mensagem de Jesus, ou a mensagem de Jesus e a mensagem de Buda, ou a minha mensagem e a mensagem de Osho, ou a mensagem de Maharishi e a minha mensagem, ou a minha mensagem e a mensagem de Babaji, ou a mensagem do mestre Eckhart Tolle e a mensagem do grande Lao Tse e de quaisquer outros mestres presentes agora no planeta. E alguns insistiram comigo dizendo, não, há claras diferenças, alguns criticam veementemente os outros, algumas coisas que alguns mestres dizem vão em direta oposição ou contrariedade ao que os outros estão tentando estabelecer. E eu digo para você, pelo contrário, a suposta contrariedade entre diversas escolas espirituais postas à frente ou desenvolvidas ou trazidas à superfície da consciência planetária por quando esses mestres estão aqui, é apenas diversidade disfarçada de fricção. É apenas diversidade disfarçada de uma narrativa que gosta de colocar coisas aparentemente iguais em roupagens tão diferentes que elas parecem se opor, que elas parecem estar fadadas inevitavelmente a se contradizer e a se chocar e a se polarizar, pois é isso que o mundo físico faz. Não está ok as coisas viverem nos seus determinados âmbitos, nos seus próprios méritos e terem ganhado as suas nuances apropriadas referentes aos espaços aonde floresceram o que talvez realce a falsa percepção de contradição. Então, na verdade, todos os mestres espirituais, aqueles mais alinhados uns com os outros e aqueles que não poderiam estar mais distantes de alguns grupos de mestres que parecem trazer vários pontos em comuns em seus discursos, a grande realidade de todos esses mestres, mais parecidos ou menos parecidos, diversos, aqueles populistas, aqueles charmistas, aqueles derrogatórios, aqueles que causavam rebuliço, aqueles que causavam pavorosa na grande população de massa. O cerne de todos esses é o seguinte: é apenas Deus vestindo muitas roupas diferentes. É apenas Deus brincando de ser muitos e estando muito entretido na sua dança de ser muitos, ao ponto que às vezes o próprio divino se esquece que ele está vestindo vestimentas muitas vezes que contradizem umas às outras quando vistas já de dentro do plano físico. É Deus nos dando suficiente variações de si mesmo para que haja uma versão de Deus para os gostos dos todos inevitáveis paladares espirituais infinitos e intermináveis que existem. Então, só aparenta uma real contradição entre os muitos mestres
Se você olhar para eles pelo aspecto humano da sua mensagem. E o que é o aspecto humano da mensagem de um mestre? É exatamente o que você vê ou o que você escuta sair da boca dele. Aquilo que vai parar nos livros, nas biografias, às vezes até mesmo nas autobiografias de certos mestres. Essa é a mensagem no nível humano. Mas o que mestres realmente estão fazendo, mesmo todas as palavras, como eu falando aqui por 10 minutos, é apenas enrolação. É apenas um atrativo se comportando como um detrativo do que realmente está a acontecer. Parece contraditório. O meu vocabulário, o meu discurso os atrai, mas ele, na verdade, os distrai e por isso detrai da sua mente, do foco na sua mente. Nós os entretemos para que vocês não estejam entretidos pela mente. E ao estarem entretidos por nós, então não pela mente, vocês realmente recebem o que realmente os atraiu num nível subcutâneo, num nível indispensável de uma certa maneira, porque é intangível, num nível subterrâneo, que é a energia. Essa é a real mensagem dos mestres. É a energia. E a energia é o dedo de Deus. É isso que é o ponto. Há muitas maneiras de você ser tocado pelo dedo de Deus. Igual Deus naquela linda representação artística feita por Michelangelo na Capela Sistina. Há muitos jeitos de receber o toque divino, e é por isso que precisa existir mestres para todos os gostos. Então, é isso. Reconciliem dentro de si, eu não digo em suas mentes, reconciliem dentro de si as aparentes discrepâncias nas mensagens dos mestres, pois é suposto que haja discrepâncias, pois se não houvesse, Deus não seria diverso. E se não houvesse essa diversidade divina, não haveria uma comprovação da individuação das almas. E se não houvesse a individuação das almas, como as almas conseguiriam se contrapor umas às outras energeticamente no universo criado para que o contraste aflua e desse contraste saia significações que são retornados diretamente para dentro da mente divina ou da fonte, para que ela se conheça nas milhares de possibilidades, quantas mais forem possíveis ser geradas, e então que ela se entenda em todas as suas possíveis concepções. Deus está se conhecendo através de nós. Deus, ele sempre continua a se conhecer mais. O trabalho de Deus no autoconhecimento de si próprio não terminará quando todo esse universo ser colapsado, pois naquele ponto, eu lhe garanto, Deus já terá sonhado um sonho maior do que os patamares, maior do que o escopo dos sonhos que ele atualmente está a sonhar. Então, no fim desta grande mensagem, eu estou em Osho, eu estou em Maharshi, eu estou em Babaji, eu estou no Mestre Raba, eu estou em Jesus, eu estou nos vários Mestres Sanandas, eu estou nos vários Budas, eu estou nos vários Mestres do Oriente, eu estou em quantos mais deles surgirem. E uma última nota de alienação de nós próprios referentes a essa necessidade de elevar ou rebaixar alguma vertente em que há mestres atuando
nas mesmas para a dispensação das verdades espirituais universais. A grande coisa de Deus é que Deus é um profundo brincalhão. Então, às vezes Deus pode vir e encarnar entre os homens como uma pessoa como eu. Um menino, 29 anos, irreverente, rígido, às vezes entendido por muitos como autoritário, sabe tudo, sabe chão. Um menino que alguns diriam que gosta de colocar regras. Um menino que pensa diferente do que todo o resto da espiritualidade de ser o correto, alguém que manda longos sermões para os seus iniciados, alguém que não fala tanto do amor como outros caminhos espirituais assim aconselham, alguém que fala sobre assuntos que não estão nem no currículo primário da espiritualidade que a maioria dos humanos agora está a desenvolver. Deus pode ser assim. Ele pode encarnar os personagens mais contraditórios. Ele pode se encarnar nos personagens mais contraditórios. E você não reconhecê-lo. E você simplesmente não reconhecê-lo. Por tão paradoxal que esse personagem pode ser. E quanto mais paradoxal você achar um mestre, e quanto mais incongruente você achar alguém que definitivamente está trazendo ao mundo uma linha espiritual, eu lhe digo, as chances são ou de que esta pessoa é uma encarnação do divino na Terra. Todos nós, em última instância, o somos, mas a maioria de nós ainda não estamos na última instância que já existe previamente desse apercebimento. Ou essa pessoa é uma encarnação do divino na Terra, ou você ainda tem encarnado na sua mente uma visão muito limitante do que um mestre espiritual deveria ser. E, portanto, quanto mais enviesado você tiver a sua compreensão da espiritualidade, daqueles que devem servir como porta-vozes da espiritualidade, por um espaço menor, você conseguirá enxergar quem Deus pode realmente ser em determinados momentos em que ele se manifesta encarnacionalmente. Ou seja, menor será o seu espaço para vislumbrar aquele que não pode ser contido, Deus. Então, nos remetemos aqui a um dos maiores dos Sanandas, Jesus Cristo, Yeshua. Ele virava e falava para as pessoas, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. E veja, Jesus tinha poderes sidris ativados nele para confirmar uma percepção empírica nas pessoas que o acompanhavam de que tal dizer, tal autoexclamação podia ser substanciada com poderes que naquela época chocariam ou impressionariam muitos, muito mais do que hoje em dia, poderes que seriam, sim, por uma cultura muito mitológica, ser associados a uma força maior, mas não, eles o achavam arrogante. Eles o achavam Jesus como uma petulância da parte dele fazer tal declaração, ainda que ele tinha os meios para substanciar tal exclamações. As pessoas gostavam quando Jesus falava sobre as coisas da vida, as coisas nas quais elas estavam muito atarefadas em atravessar ou vivenciar, mas quando ele falava coisas que o seu raciocínio lógico não conseguia seguir, ele era
um desertor do sistema tradicional. Ele era um revolucionário, ele estava inventando coisas da cabeça dele que ninguém poderia suportar. Como este homem pode estar falando isso? Haviam outros, aqueles muito mentais nos dias do Cristo, que se achegavam a ele no escuro, na calada da noite, adoravam ser entretidos com as palavras de imensa sabedoria do Cristo, mas não queriam comunhar com essa mesma sabedoria à luz do dia. Então, veja, avatares de Deus sempre serão contraditórios. Sempre eles despertarão ou o melhor nas pessoas ou o pior nelas. E obviamente nem todos os mestres são avatares de Deus, mas nesse atual momento planetário nós temos vários avatarianos enviados direto da fonte suprema. Não são apenas avatares de mestres, que nesse caso seriam enviados pela hierarquia planetária do planeta em questão. Nós temos vários encarnatórios divinos, várias encarnações de Deus tão bem disfarçadas, tão bem inseridas no contexto social, adormecente e hipnótico das camadas que controlam essa população mundial, que eles serão apenas vistos como loucos, como pessoas que estão inventando coisas de suas cabeças e de fato não o estão. Afinal, tudo que surgiu nesse mundo surgiu da mente de alguém. E sim, eu digo tudo que foi criado no mundo. Eu digo até as coisas não criadas diretamente pelos seres humanos. Também foram criadas pela mente de alguém, não necessariamente de Deus. Então, tudo no mundo de fato é mental, pois tudo no mundo é percebido por seres que têm uma mente para processar e significar aquilo que está sendo visto. E alguns se chocam que avatares de Deus tragam uma consciência e informação que extrapola as suas vãs e tolas mentes. Então, cuidado, porque em algum dia você achar que algo é demasiado para si, que algo vai além do que você pode compreender, que isso é loucura, isso é muito mágico. Talvez você esteja não rechaçando o conteúdo que chegou para você. Talvez você esteja desconsiderando. Talvez você esteja ignorando a visita de Deus num personagem que na sua vã consciência você nunca associaria como um portal ou como uma própria manifestação do divino na Terra. Muitas coisas para nós assentarmos aqui. Novamente, eu digo, foi passado muito mais do que apenas conversas, do que informações. Foram passadas muitas estrias, muitas camadas de energia para vocês. Eu mesmo, às vezes, visito energeticamente algumas pessoas, por exemplo, que deixaram a minha mentoria, alguns por motivos válidos e alguns porque estavam nos seus processos, e esses processos pediam um detour, não da minha mentoria, mas dos assuntos que são explorados pela minha mentoria, como também explorados em outros caminhos espirituais. Eu não falo desses, mas eu falo aqueles que saíram da minha mentoria, por exemplo, porque achavam que era tudo muito fantasioso, muito fora de série, ou, por exemplo, obviamente, eles se enganaram realmente acreditando que estavam saindo porque o trabalho deles, a vida deles havia ficado muito mais complicada e eles se colocando como alunos realmente dedicados à causa, agora não poderiam dar o seu melhor à causa, pois alguma outra coisa no mundo físico lhes pedia uma maior atenção.
E haviam outros que simplesmente falavam: eu sairei, se eu precisar de você, lhe chamarei de volta. E o real do fato é porque eles se achavam mais esperto do que o mestre. No caso eles realmente achavam que eles estavam a mestrar aquilo que o mestre estava mestrando outros melhor do que o próprio mestre. Alguns até deixavam a sua mente subverter a percepção que tinham do todo recebido na mentoria e da minha própria personalidade, e passavam a ver em mim e nos materiais aquilo que eu dizia a eles que eles deviam estar a tentar a combater, ou a transmutar, ou a transpassar isso e a superar isso para um nível de evolução maior. O que eu acho engraçado, eles depois apontarem a mim como a causa dos problemas espirituais que agora eles estavam tentando se desvencilhar de, quando originalmente eles tomaram conhecimento desses problemas, essas questões espirituais comigo. Eu trago essa reflexão aqui, pois aqueles que não entenderam como Deus ainda é, acharão todo tipo de desculpas. São aqueles que, quando a normacidade de suas vidas for ameaçada por algo que pode ser tão maior do que suas próprias vidas, que pode engolir o seu senso de vivência, eles sairão com as máximas: eu não posso continuar com você, Deus, pois tem algo maior na minha vida que necessita de minha atenção. Eu não posso continuar com você, pois está bom, eu evoluí até aqui, agradeço por seus ensinamentos, mas eu vou ficar neste banho Maria. E aqui, obviamente, se excetua aqueles que de fato precisam daquele banho Maria, precisam de um grande espaço de respiro antes de começar a caminhar nos próximos passos evolutivos. E aí, há outros que simplesmente se revoltam e veem em você a encarnação do mal, querem te matar, querem te enterrar debaixo da terra de seus corações, quando vieram como lindas ovelhas amansadas em primeiro momento, quando precisavam de ajuda. E há outros que dizem: nossa, mas é muito confuso, eu não consigo acompanhar, e nunca nem pedem por ajuda. Os seres humanos conseguem se entreter nas suas próprias desculpas. As suas desculpas são tão bem contadas que eles mesmos acreditam nas desculpas que estão dando para os outros, porque, obviamente, tiveram que se convencer delas em primeiro lugar, para acharem que teriam uma real chance de convencer os outros quando dissessem aos outros as suas razões, que eles justificam, que seriam as reais coisas do porquê eles não continuaram num caminho do divino. Ok. Realmente nós respeitamos, honramos a experiência desses em se entreterem por mais um tempo com o mundo físico, nem que esse tempo seja muitas vidas, muitas décadas, muitos íons de tempo, muitas imemorialidades de tempo. Mas eu trago essas afirmações, pois, no fim, afinal, se eles soubessem para onde essas suas desculpas foram parar quando as disseram, e de que o mestre é transparente, então essas desculpas não pararam no mestre. As desculpas dadas ao mestre são entendidas pela fonte suprema como dadas a ela própria. Se entendessem que de um outro ponto, como o divino não pode se manifestar totalmente numa forma física, ele usa formas físicas tocadas por ele para serem seus representantes essenciais, e não é representantes no termo autoritário e hierárquico como usado pelas igrejas. São aqueles que têm uma centelha divina que não é apenas de alma ou monádica, é uma centelha
telha que saiu, não pura, mas saiu initocada de direto da fonte, sem esta ter construído uma mônada para abrigar dentro desta primeira, ou uma alma. Se estes soubessem que o Mestre está em completa ressonância com o cerne do centro causal de Deus, eles entenderiam que dar uma desculpa para Deus é como pedir para Deus chutar a sua bunda. Que dar uma desculpa é como pedir para Deus também ser esquivatório quando você precisar dele. Que dar uma desculpa é como dar abertura para o divino também ignorá-lo. Pois esta é a realidade. Quando você vira as costas para qualquer coisa que tenha o poder imagético de representar as orbes maiores, você, na verdade, pede para que as orbes maiores se afastem de você, perpetuando ou adormecendo ainda mais nas camadas do tudo o que você não é. Palavras fortes. Eu fico feliz de que em nossa época eu sou apenas um canalzinho no YouTube e que tá bem mais difícil pregar em alguém numa estaca nesses tempos atuais. Eu não sei por quanto tempo. Então, as próprias desculpas que você dá aos caminhos espirituais que lhes são apresentados voltarão para você em momentos cruciais da sua evolução lá na frente. Pois quando você rejeita a personalidade de Deus, você já rejeitou o todo de Deus. Você apenas se adormeceu com um cobertor quentinho de que você pode se entreter com outro aspecto da espiritualidade divina. Mas se você rejeitou uma em primeiro lugar, e veja, eu falo de espiritualidade, não de religião, naquele ponto, na outra espiritualidade para a qual você foi procurar, você evoluirá. E você chegará num estágio onde você se deparará com a necessidade de abraçar o todo da espiritualidade. E você terá que aceitar no seu coração aquela para a qual você fechou a porta. Estará disposto a abrir a porta àquela altura, e alguns me dirão, não, eu terei evoluído, agora entenderei de que aquele caminho era perfeitamente aceitável para mim, mas não funciona dessa maneira. Não dê oportunidade de Deus brincar com você, pois Ele fará você dar voltas intermináveis na sua própria espirilação, da sua limitação, de entender a grandiosidade de como o amor pode lhe tocar até que você se abra totalmente para ele e nunca rechace mais nenhum tipo de efusão da divindade. E com isso é muito importante. A mensagem que eu trago não é para todos, mas ela é de todos, pois todos chegarão à mesma mensagem. Pois todos se depararão com uma imagem de Deus, quer seja um santo católico, quer seja um mestre do Oriente ou da Ásia, quer seja um líder espiritual iniciático, quer seja um mestre sentado num banquinho, se fingindo ser um velhinho qualquer, quer seja mentores espirituais, todos se depararão com uma imagem de Deus. E você só aceitará Deus e poderá se imergir nele o dia em que você não recusar mais nenhuma das maneiras como Deus vem a você. Quer através de seus avatares ou quer através daqueles que têm a consciência divina, que são todos os seres no planeta, mas que em níveis e degraus diferentes estão ainda muito inapercebidos para sua natureza em comunhão com a fonte. E com isso, Deus em seus muitos deuses e mestres está aqui na Terra.
Quem diria, depois de 2000 anos, nós tivemos várias versões de Deus diferentes andando pela Terra e que agora podemos condensá-las na figura de um único mestre, por exemplo, talvez no meu caso, ou de outros que já estão aparecendo e pululando por aí. Então dá para ter um pouco da irreverência de Osho, mesclado com a maneira bonita que Jesus falava, ou com a maneira contida, mas muito expansionada de Buda, ou, por exemplo, a cadência elegante de Yogananda, ou a dança eufórica e elegante de Nara. Então, é uma época especial no planeta. Muitos de vocês estiveram com Jesus e agora vocês podem ter um sabor, podem ter um toque de estar no caminho com o Mestre, mas debaixo de circunstâncias completamente diferentes, experienciar Jesus novamente, mas numa outra roupagem. Jesus não é apenas um ser, Jesus é um aspecto de uma consciência muito maior dos Sanandas. Ele está sempre voltando numa encarnação de cada mestre que vem a existir nesse planeta. É importante entender isso. Há muitos Sanandas. Eu mesmo faço parte da ordem dos Sanandas, como também da ordem que surgiu, da ordem dos Sanandas, os Merlins. Então, eu sempre gosto de dizer algo, e eu vou finalizar essa grande reflexão com este algo que agora eu quero compartilhar com vocês. O mestre tem muitos... um mestre, aqui falando a expressão mestre ou um mestre como equivalente a Deus. Deus tem muitos que o reverenciam, mas Deus tem poucos seguidores. E você perceberá os reais mestres conectados à fonte. E os mestres que não só são conectados à fonte, mas são a fonte manifestada encarnacionalmente pelo o número dos que o reverenciam e olhar para o número dos que o seguem. Jesus teve apenas 12 grandes seguidores e um ainda o traiu. Mas olhe para quantos reverenciavam Jesus, milhares de pessoas. Então, se você olhar para alguém e ela tiver milhares que a reverenciam e também milhares que a seguem, saiba, provavelmente não é um mestre, e muito menos um mestre como uma encarnação divina. Veja, mesmo Sai Baba. Sai Baba tinha milhões de pessoas que o reverenciavam e que ainda o reverenciam. Mas foi apenas para poucos que ele falou, por exemplo, no lugar da sua próxima encarnação. Levou as pessoas até lá e mostrou até a casinha onde ele nasceria. E de fato é a casa onde ele nasceu agora. Para os outros, muitos até se achavam como reais seguidores de Sananda, aqui também encarnado como Sai Baba, porque Sai Baba também faz parte dos Sanandas. Muitos até se achavam como parte do círculo interior de Sai Baba, mas de fato não eram. Tanto que ele dava declarações contraditórias para grupos mais próximos dele, pois Deus sabe. Deus sabe o que se passa no coração dos homens. Eu sei o que se passa no coração dos homens. E realmente Deus às vezes sente pontadas. Pois quando alguém no caminho de um mestre, quer esse seja um mestre encarnação de Deus, ou um mestre encarnação da hierarquia planetária de um planeta, quando um iniciado abandona a senda, este dá uma pontada em seu próprio coração. E Deus sente diretamente em seu próprio coração. Então, às vezes eu sinto. Às vezes eu visito meses depois para ver como está aquele iniciado. E é um marasmo. É um mindfulness. Eles ficam parados no mindfulness. Eles querem apenas algo para manejar
a sua vida humana que foi retorcida ou sofreu uma disrupção. Eles não querem se levantar acima da vida humana e entrarem na vida divina universal. Que vocês não sejam assim, pois são para esses depois que nós com muito amor precisamos tratar deles, precisamos ralhar com eles, precisamos depois cuidá-los como bebês, pois eles retrogrediram no crescimento natural da vida. É como se eles quisessem entrar de volta ou de volta para dentro do ventre de suas mães. São eles que desaceleram os processos que queremos ver no planeta. São eles que querem manter tudo como sempre foi, manejável e entendível em suas mentes, que de fato fazem com que algumas estruturas ainda permaneçam intactas, quando já deveriam ter ruído há muito tempo. E de certa maneira é importante que façam isso, pois muitos de vocês realmente querem as coisas acontecendo no planeta, as reais mudanças acontecendo mais rápido, quase em tempo real, do ponto em que são pedidas. Então, decida-se quando você se encontra no caminho do mestre, que esse seja uma encarnação de Deus ou uma encarnação da hierarquia de seu planeta. Se você quer ser alguém que trabalha com Deus ou alguém que dá trabalho para Deus, decida-se e lembre-se, Deus tem muitos que o reverenciam, mas apenas poucos seguidores. Pois para seguir Deus em qualquer forma que ele se apresente para você, você tem que ser tão revolucionário quanto a mente do divino que o criou. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Até as nossas próximas reflexões.